Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa primeira web da disciplina Simuladores Virtuais para Jogos de Empresas. Eu sou Ciro Pedrosa falando. Vamos dar início aqui apresentando já de pronto o que a gente tem planejado para a web de hoje. A gente vai fazer essa breve apresentação da disciplina, oportunidade que a gente vai ter de nivelar, né, as expectativas e apresentar os objetivos e a dinâmica que a gente vai imprimir nesses quatro encontros que a gente vai ter da nossa disciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre o cronograma, a gente vai falar um pouquinho sobre a V1, sobre o uso do simulador, que a gente vai disponibilizar para vocês fazerem uso, e aí ao longo do semestre, né, porque a nossa disciplina ela tem uma modulação diferente de outros que vocês já cursaram, né, ela tem o módulo dela é AE, então a gente vai rodar com essa disciplina até o final do semestre, praticamente. A gente vai espaçar essas quatro webs, esses quatro encontros que a gente tem, mais ou menos um encontro por mês. A oportunidade que vocês vão ter aí de além, enfim, de ter essa abordagem teórica que a gente vai passar nos encontros, ter também aí momento disponível, né? Tempo disponível para fazer uso do simulador. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Mas além dessa apresentação, a gente também vai fazer a apresentação de conteúdo teórico já a partir de hoje, onde a gente vai apresentar os principais conceitos, né, de jogo, simuladores, qual é a finalidade, né, o que é um jogo de empresa, né, história é essa de jogo, né, como é que um jogo vira tema de uma disciplina, né, então hoje a gente fala sobre uma teoria básica, né, para explicar aí ah, o entendimento de jogo e a aplicação desse conceito de jogos no contexto das organizações, né, no mundo empresarial. Esse é o objetivo que a gente tem para hoje. Sem mais delongas aqui, já iniciando com a apresentação de conteúdos, né? Nós temos, e já está disponibilizado no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem, os conteúdos da disciplina, né, o e-book, dividido em quatro unidades. De unidade faz essa introdução, né, ao universo dos jogos e simuladores. A unidade 2 esmiuça, e detalha um pouco mais como se dá a dinâmica, né, dos jogos no contexto das organizações, focando principalmente no que a gente chama de processo decisório, né, que é a principal ação, né, a esperada dos participantes que fazem uso do jogo. A unidade 3 fala sobre o processo gerencial, né, vai falar sobre liderança, sobre estratégia, negociação. E na unidade 4 a gente vê a aplicação dos jogos e simulações, onde a gente vai apresentar alguns exemplos de jogos e simuladores, além do que foi desenvolvido especialmente para o grupo C educacional para vocês, para essa disciplina, a gente também vai apresentar outros simuladores que vocês podem acessar, são bem lúdicos, bem tranquilos. Esse é o propósito, então, de maneira mais sucinta, o conjunto de ah, conteúdos, né, o conjunto de conhecimento que a gente vai abordar aí ao longo dos encontros, tá bom? Bom, por se tratar também da apresentação, né, natural a gente também colocar o cronograma, né, esse calendário, essa agenda de encontros. São quatro encontros, como eu tinha dito, praticamente um encontro por mês, né? A sessão aqui de setembro, mas a gente está quase no mês de setembro, né? A gente está fim de agosto, começo de setembro, estou considerando essa primeira web mais de setembro do que de agosto. E aí a gente se encontra no começo de outubro, no começo de novembro e encerramos nossa disciplina dia 9/12. Acho que já é uma pergunta que pode surgir na cabeça de vocês, mas, enfim,
Ao que vocês também verificam lá no AVA, a data final de postagem da AV1, né? Coincide aí com o fim da nossa disciplina lá no mês 12, né? Então, imediatamente aí após a última web, a data final de postagem da atividade. Então, vocês têm bastante tempo para desenvolver. E em algum momento, acho que na Web 2 já, a gente faz uma apresentação do enunciado, um alinhamento de fato de expectativa com relação ao que a gente tem em mente, o que a gente espera do desenvolvimento dessa atividade. Vocês vão ter tempo bastante de desenvolvê-la, trazê-la, quem sabe, para alguma das webs ao vivo que a gente vai ter a, a oportunidade que vocês tiverem oportuno, né? É interessante que vocês tragam as dúvidas, enfim, tragam aí qualquer eventual dificuldade que vocês tenham com relação à produção dessa V1. Você já dispõe, né, dos canais que vocês têm conhecimento, a tutoria, enfim. Mas também fica aí esse convite, ah, que vocês podem trazer as dúvidas com relação à V1 ao longo aí dessas webs que a gente vai ter, tá? Então, a disciplina roda nesse módulo AE, então a gente vai até dezembro, até o começo de dezembro, e praticamente, né, a gente tem um encontro por mês. O que mais? Continuando na apresentação, né? Por se tratar de apresentação, a gente fala um pouco também de nós mesmos, né? Como eu disse, meu nome é Cid Pedrosa, sou professor da disciplina de jogos e simulação e simuladores há um bom tempo aqui no grupo. Eu sou, além de professor, atuo como gerente de projetos numa organização de inovação aqui de Recife, de onde eu falo, que é um polo de tecnologia, né? Acho que, enfim, você já deve ter ouvido falar de Porto Digital, de todo um conjunto de conhecimento e empresas no setor de TI que são presentes aqui em Recife. Eu atuo nesse segmento de inovação. A minha trajetória acadêmica sempre foi pautada aí nas áreas de administração, marketing, principalmente gestão de projetos. E ao longo aí dos mais de 20 anos de carreira, eu tive a oportunidade de lidar com grandes projetos que, enfim, espero trazer a experiência e a minha bagagem para ilustrar de uma maneira mais assertiva possível, né, os conteúdos das nossas webs, né? A parte dessa interação que a gente vai ter é focada de fato, em teoria, mas muito também de exemplo, de situações que eu vivi, que eu conheço, até para tornar mais dinâmico esse processo de aprendizagem por parte de vocês. Como eu disse, vocês vão ter um simulador para rodar, para usar, para jogar. Então, em algum momento, a gente vai fazer muito mais um acompanhamento, um monitoramento, um guiamento, talvez, de vocês na jornada desse simulador. Mas, principalmente nas webs iniciais, né? Principalmente hoje, na verdade, a gente, enfim, tem a necessidade de alicerçar, né? De botar todo mundo na mesma página, em termos de um conteúdo e entendimento básico sobre a questão dos jogos, tá? Então, é prático, mas também tem uma parte teórica, tá bom? O pessoal aqui que está chegando, Laércio, usuário, que eu não sei, não tenho como saber o nome, sejam muito bem-vindos, boa noite. Obrigado aí pelo prestígio da audiência de assistirem ao vivo aqui nosso primeiro encontro. Fiquem à vontade, o chat está aberto aqui, caso tenha alguma dúvida, não hesitem em perguntar, tá bom? Bom, vamos lá, começando, né? Feita essa breve apresentação da nossa disciplina e minha apresentação também, aí de nossos objetivos aqui na condição, na jornada, né? Na condição dessa disciplina. Vamos começar a apresentar aqui os conteúdos, né? Ah, Acho que quando a palavra jogo vem na cabeça de vocês, quando alguém fala em jogo,
Ah, eu tenho quase que convicção de que em algum momento da vida todo mundo já jogou alguma coisa. Então não seria exagero dizer que jogo faz parte do cotidiano, faz parte do universo de todos nós, né? A gente, na infância, usou os jogos não apenas como prática de lazer, de entretenimento, mas também a serviço dos professores, né? A serviço da educação, como forma aí de aprendizagem, seja das primeiras eh, noções de matemática, das primeiras letrinhas, do processo de alfabetização, mas é muito comum o uso de jogos enquanto instrumento, né, enquanto ferramenta da educação básica, né? Então, ah, ao longo da nosso crescimento, a gente ah, passou a ter uma outra relação com jogos, né? Não apenas de uso para o desenvolvimento de alguma área, de algum conhecimento, mas também como forma de experimento, lazer, passatempo. Aqui tem um jogo de tabuleiro, né? Assim, acho que todo mundo também em algum momento da vida jogou algum joguinho de tabuleiro ou uma prática desportiva, né? Praticou um jogo de alguma modalidade, né? Bom, os jogos são definidos, né? Como esse processo lúdico, qual é possível desenvolver habilidades e estimular o aprendizado. Se a gente fosse buscar, quando a gente tenta entender o significado de uma palavra, a gente vai para o dicionário, né? Então, trazendo já de início aqui uma primeira definição do dicionário, do Aurélio, mais especificamente, ele diz que jogo é uma atividade física ou mental, e é legal porque, além do jogo de tabuleiro, do jogo mais físico, né? O Aurélio também lembra que pode ser uma atividade física, né? Como disse, um esporte qualquer também entra nessa definição de jogo, né? E tem como característica, né, um sistema de regras que define coisas do tipo quem perde, quem ganha, a duração da partida, quantos pontos vale cada jogada e por aí vai, né? Para a ainda, segundo o Aurélio, para a maioria das pessoas, a representação do jogo está numa situação de competição ou conflito, quer dizer, uma outra característica de jogo é o caráter competitivo ou conflituoso, ou seja, você competindo, jogando com um oponente, né, como um adversário, com tudo. Ah, no jogo de negócio, não necessariamente a gente tem esse caráter competitivo, né? A gente mais para frente vai ver isso, mas, via de regra, a gente tem, quando a palavrinha jogo nos vem à cabeça, coisas como competição, conflito, oponente ou adversário ah, ali junto ou durante a prática desse jogo, competindo com você, seja lá em que jogo seja, né? Não é jogo de xadrez ou uma partida de futebol, de tênis de mesa, a gente vai ter, digamos, essa configuração clássica, né, de um jogo, né? Tem as regras ah, que determinam como é que se dá a dinâmica do jogo, e tem essa representação aí, essa situação de competição entre um ou mais oponentes, né? Ainda trazendo outras definições, jogo é uma atividade realizada por mais de uma pessoa, né? Também tem essa outra lembrança que o autor do nosso material nos coloca, né? Que é a possibilidade do jogo praticado, a experiência do jogo em grupo, né? Ou seja, por mais de uma pessoa, né? Da mesma forma, regido por regras, se determina quem vence, quem perde, o tempo de duração, o que é proibido, o que é permitido, e óbvio, talvez a mais básica das regras, né? Aquela que determina quando é que de fato a partida, né? Ou o jogo encerra, né? Seja um esporte qualquer, ou seja um jogo de tabuleiro, são coisas básicas, mínimas esperadas para que a dinâmica tenha algum sentido, né? Se apresentam as regras, o objetivo, e dentro dessas regras, ou dentro desses objetivos aí, postos de qualquer jogo que seja,
tem um fim determinado, um fim a ser alcançado, né? O jogo é uma atividade recreativa, né? A gente, enquanto indivíduo, né? A gente, enquanto indivíduo humano, né? Faz uso, né, dessa atividade com o objetivo de distração, desfrute, lazer. A gente comentou há pouco que na infância, né, a gente brincava muito de jogo, mas seguramente nós adultos também, talvez com menos frequência, né, do que em idades infantis, mas é verdade que jogo também faz parte da nossa vida, né, da nossa vida cotidiana, né, seja como passatempo, com amigos e colegas, seja os jogos eletrônicos, né, que também, os games, que também estão aí em grande evidência. Algo que a gente vai destacar, e é esse o foco dessa minha introdução toda, é os jogos a serviço, né, da educação, né, enquanto ferramenta ou enquanto instrumento serviço do processo de formação, de aperfeiçoamento e de educação. Uma grande vantagem, que a gente já vai dando spoiler aqui, adiantando, quando comparado com outros métodos tradicionais de educação, é justamente, eu vou até estrear a minha canetinha de destaque aqui, o fato do jogo ser uma atividade recreativa, ou seja, ligado ao lúdico, ligado ao prazer. Então, quando a gente junta algo que a gente tem prazer, que a gente se diverte fazendo, ah, como propósito de educação, isso se dá de uma maneira muito mais efetiva, mais agradável, com resultados muitas vezes até melhores do que métodos tradicionais. A gente vai seguramente repetir e reforçar esse entendimento. Deixa eu só aproveitar aqui, dar boa noite aqui, Laércio, Tainá, Tayana, aliás, desculpa, Marcos, e o usuário, que eu de fato não sei o nome, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Eu sou Ciro Pedrosa, estou aí, estarei junto com vocês nessa jornada da nossa disciplina Simuladores e Jogos de Empresa, né, iniciando aqui com conceitos básicos, né? Fiquem à vontade, chat está aberto, caso tenha alguma dúvida ou pergunta. Tá, ok. Eu acho que fica claro, então, a compreensão de jogo, até porque é muito próximo, né, da nossa realidade, não é algo tão distante assim, né? Como eu disse, todo mundo em algum momento da vida já fez uso de algum jogo, seja um jogo a serviço da educação ou não, a gente já jogou alguma coisa em algum momento da vida, né? Então, esse entendimento é muito claro, né? Agora vamos tentar relacionar esse entendimento dos jogos com o universo das organizações, que é o propósito da gente, né? Nossa disciplina, a nomenclatura da nossa disciplina já deixa claro isso, né? Jogos e simulações empresariais, ou seja, jogos de negócios, ou business games, ou simuladores de organizações, outros tantos nomes que a gente poderia dar para a mesma coisa, que é o uso da ferramenta dos games, né, a gamificação, como também a gente encontra, a serviço da formação empresarial, ou seja, fazer o uso de técnicas de jogo para simular, né, para criar uma realidade fictícia próxima da realidade das organizações, de tal maneira que a gente possa simular ou representar a tomada de decisão gerencial. A tomada de decisão se dá, que se tem nas organizações, né? A definição mais simples que a gente traz de jogo de empresa para vocês é que é uma técnica educacional desenvolvida para proporcionar, né, propiciar aos jogadores ou aos participantes uma experiência de aprendizagem marcante e lúdica. Lúdica que é um jogo, né? Servindo como uma ponte entre a academia, a vivência passada e o ambiente empresarial, a partir de uma representação
Deixa eu usar minha canetinha novamente aqui para sublinhar a representação da realidade, utilizando-se de técnicas de simulação como componente de jogo. Quando se fala de representação da realidade, ah, o que a gente está se referindo a um ambiente onde o mais próximo que se consiga chegar ao ambiente real, ainda será, de fato, uma representação, um ambiente fictício, e proporciona, por exemplo, um ambiente extremamente propício ao aprendizado. Uma realidade onde ainda é possível, por exemplo, errar, né? O erro não vai causar prejuízo financeiro para a organização, não vai custar seu emprego, né? Ah, e melhor vai te preparar, principalmente no que a gente vai apresentar para vocês, das habilidades interpessoais, ou das soft skills, né? Porque o fazer técnico, né, o conhecimento técnico, principalmente o gerencial, né, se a gente estiver falando de gestão de organizações, vai ser aprendido, vai ser conhecido através possivelmente, né, através de métodos tradicionais de formação, né, de educação. Contudo, entretanto, porém, todavia, quando a gente está falando de trabalhar em equipe, ah, liderança, negociação, empatia, gestão de conflitos, e entre outras tantas habilidades interpessoais, essas são um tanto quanto mais complexas de serem desenvolvidas ou formadas, visto que essas precisam da vivência, né? Precisam, de fato, de momentos de conflito para se ter a oportunidade de geri-los, né? Então, você pode estudar como gerir conflitos, mas posso te garantir que vai ser muito diferente teoria da prática, né? Então, o que os jogos oportunizam, né, é um ambiente onde essas habilidades interpessoais podem ser ah, aprendidas, podem ser aperfeiçoadas, podem ser desenvolvidas. Então, em síntese, já que a gente está nesse momento introdutório, né, e a gente tem até uma boa audiência aqui, boa noite aos que chegam agora, a gente está, quando fala de jogo de empresa, falando de uma ferramenta a serviço da formação de profissionais que vão trabalhar nas organizações, de formação empresarial, né? Principalmente nas soft skills, né? Nas habilidades interpessoais, nessas que ou não existem métodos tradicionais de formação, ou quando é necessário, de fato, o que a gente chama de vivência, para que essas habilidades sejam desenvolvidas, né? A liderança, por exemplo, é uma delas, né? Ah, tudo bem, você pode dizer, eu fiz um curso de liderança na Harvard Business School, mas e não tendo a oportunidade de exercitar ou de praticar esses princípios de liderança, a gente não pode dizer ou não pode afirmar que essa habilidade interpessoal está, de fato, desenvolvida em você, desenvolvida em um profissional. Então, novamente, a grande vantagem dos simuladores, dos jogos de empresa, é fornecer esse ambiente onde é possível ter essa representação da realidade organizacional. Tá bom? A gente volta a falar sobre isso mais para frente, mas queria, de fato, estressar esse entendimento, visto que hoje, de fato, a gente precisa fazer esse nivelamento, essa apresentação de conceitos básicos, né? O Ricardo Bernard, um dos autores aí do nosso material de apoio, isso vocês encontram lá no AVA, né, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, diz que o jogo de empresa é um método de capacitação empresarial em que participantes assumem papel de gestores, o gestor é o tomador de decisão da organização, né, competindo entre si ou não, né, o jogo que a gente vai apresentar para vocês, né, o jogo que vocês vão jogar, né, o simulador que vocês vão jogar, não tem esse caráter competitivo, apesar de ter um ranking lá, onde vocês podem, enfim, visualizar a performance de vocês e comparar com a performance dos colegas, mas não necessariamente tem um caráter competitivo. Alguns outros jogos
de empresa tem sim esse caráter competitivo de uma empresa competindo com outra, mas não é uma regra rígida, né? Ah, eles, os participantes, devem tomar decisão e são processados em um simulador, gerando relatórios gerenciais para que o novo ciclo de análise e tomada de decisão seja realizado. Cadê a canetinha? A principal ação esperada do participante de um jogo de negócio, de um jogo de empresa, de um simulador empresarial, que são vários nomes para a mesma coisa, é a tomada de decisão. A dinâmica do jogo se dá através das decisões que, óbvio, simulam decisões que rotineiramente os gestores de uma organização têm que tomar. E são decisões que não necessariamente têm certo e errado, mas que a escolha por um ou outro caminho vão a- a- assumir a questão do ônus e do bônus, né? Vão levar uma determinada situação. Eu sempre repito esse exemplo nas webs. Tem um simulador que para mim é bem emblemático, né? Bem ilustrativo. Tem um simulador que a gente fez uso um tempo atrás aqui no Grupo C, e tinha uma tomada de decisão, que era um dilema ético que os participantes, os alunos, no caso, tinham que tomar. Esse simulador, por acaso, era competitivo, né? Então, você assumia uma empresa e competia era em grupo, então, você assumia uma empresa e competia com a empresa dos colegas, né? De um grupo também da mesma turma. E ao longo aí, era uma empresa, assim, para a memória, que produzia aparelhos de ar-condicionado, acho que era alguma coisa do tipo. Em algum momento da simulação, né, gestores tinham que tomar a decisão da compra de matéria-prima para desenvolver o produto deles, né? Enfim, o processo fabril lá do produto que era esse aparelho de ar-condicionado, coisa do tipo. E aí chegou uma correspondência, né, um e-mail, enfim, uma oferta de uma matéria-prima com um preço bastante vantajoso, bem abaixo do que era praticado no mercado. Ah, e aí deveria se decidir em comprar desse fornecedor com um preço mais baixo ou continuar comprando no fornecedor já tradicional que praticava o preço de mercado. Contudo, o dilema, né, que, enfim, é um dilema ético, né, que se apresentou, é que esse fornecedor, com preço mais baixo, se soube, né, isso dentro da dinâmica do simulador, né, dentro da dinâmica do jogo, que fazia uso de mão de obra escrava, bem infantil, era uma coisa bem pesada, assim. E aí tinha esse dilema, né, pensar não somente na vantagem econômica que se ia ter em comprando mais barato, que aumentaria o lucro da empresa, ou se pensar nas consequências, e obviamente na responsabilidade ética, né, e nas consequências junto aos consumidores, se essa informação, por acaso, se tornasse pública, né? E aí, óbvio, vocês podem imaginar, né, que toda sorte de opinião surgiu, né? O grupo que não, vamos pensar só na questão econômica, vamos lucrar. Se está vendendo mais barato, vamos comprar. Outros que não. Enfim, questão econômica vem em segundo plano quando se sabe, quando se tem conhecimento em questão ética tão séria, né? Abominável, né? Como infantil, enfim, trabalho escravo, que seja. Que obviamente deve ser totalmente abominável, né? Oi, Tassiana, boa noite, seja bem-vinda. É a primeira web, sim. Está iniciando aqui nossa jornada. Seja bem-vinda. Então, o jogo, né, a dinâmica desse simulador que a gente usou, apresentava essa tomada de decisão. Como eu falei, não é apenas escolher a letra A ou a letra B. Entender que a tomada de decisão, ou seja, o caminho a ser seguido pela organização através desse processo decisório e determinar consequências mais para frente, né? Então, um simulador empresarial ocorre dessa forma, né? Apresentando situações, apresentando questões,
onde os participantes, né, no caso os jogadores, devem tomar decisão, devem agir diante daquilo que é apresentado, né? A semelhança do que acontece no mundo empresarial, no mundo das organizações. Não sei se algum de vocês atua como gestor, mas a principal, talvez, atividade de gestão que se espera, né, desses profissionais é a tomada de decisão. A, que matéria-prima ou qual fornecedor de matéria-prima comprar, quem admitir ou quem demitir, que mercado expandir, que produto ter mais ou menos enfoque em marketing, em promoção. A tomada de decisão é inerente de gestor, né, de gestão, né? Então, o simulador tenta exercitar, tenta através desse exercício da tomada de decisão, melhor preparar profissionais que atuarão aí nas organizações. Bom, dito isso, né, feito esse preâmbulo todo aqui, introdutório da nossa disciplina, vamos fazer aí um breve histórico. Ah, não, Tassiana, não teve dia 18 não. A gente está iniciando hoje a nossa jornada. Se você perceber lá no agendamento, né, a, a gente inicia, cadê Stephanie, na verdade, foi o que disse. A nossa jornada se inicia hoje, ah, e a partir enfim, minutos depois do término desse primeiro encontro, a gente já disponibiliza esse material, nesse slide de apoio aqui da nossa web. Houve, de fato, uma pequena confusão. A tutoria, inclusive, me alertou que alguns alunos questionaram com relação às datas, porque essa disciplina também roda no módulo ao vivo, né? É uma outra turma, que também enfim, sou eu professor, e eu acabei fazendo agendamentos ah, da outra disciplina nessa CUT, né? Nessa disciplina, né? Então, talvez tenha causado algum tipo de confusão. Peço realmente desculpas aí, mas a gente inicia a jornada a partir de hoje. São 4 encontros que a gente vai ter. Vou aproveitar que tem mais gente aqui. Deixa eu só voltar aqui para o nosso cronograma. Esses são os encontros. A Web 1 hoje, dia 27 do 8. A Web 2, dia 1 do 10. A Web 3, 3 do 11. E a Web 4, 9 do 12. É uma disciplina que roda nessa modalidade AE, né? Nesse módulo AE, mês passado, né? Então a gente vai praticamente ter um encontro por mês, principalmente porque vocês vão ter acesso ao simulador, né? É desenvolvido especialmente pela disciplina, então vocês vão ter bastante tempo para usufruir dele. A gente vai ter, inclusive, na próxima web, uma orientação de como utilizá-lo, e aí oportunidades mais para frente também de acompanhar o desenvolvimento de vocês ao longo do simulador, tá bom? Então, com relação a questão dos agendamentos e o cancelamento que houve de webs por essa confusão que eu fiz. Eu espero que esteja esclarecido e peço novamente desculpas pelo mal entendido, tá bom? Mas eu falava, né? Feita então essa introdução, né, conceitual, acho que partindo do pressuposto que essa relação, entendimento que a gente tem do jogo como atividade, como prática, todo mundo em algum momento já teve com as empresas, né, a serviço da educação empresarial. Eu queria fazer um breve histórico dos jogos, né, e introduzir a, a teoria matemática dos jogos, né? Então, a gente vai ver ah, um pouco um pouco de teoria aqui, um resgate histórico para a gente entender, e ao final aqui a gente vai fazer uma atividadezinha, que é o Dilema do Prisioneiro, um pequeno jogo de estratégia que a gente vai rapidamente apresentar aqui para vocês como exercício dessa primeira web, desse primeiro encontro. Os primeiros aspectos da teoria do jogo, a teoria dos jogos, foram explorados pelo matemático Émile Borel.
conhecido mestre dessa teoria é o matemático John von Neumann, que em 44, junto de um parceiro, publicaram um jogo publicaram um livro, né, chamado A Teoria dos Jogos e o Comportamento Econômico, marco definitivo da descrição da teoria matemática dos jogos. Já antecipando, a gente não vai ver matemática, ah, mas a gente vai apresentar aqui os jogos sob a perspectiva da teoria matemática dos jogos. Então, é uma confirmação científica, né, da importância da teoria dos jogos e do uso dos jogos nesse contexto das organizações. Dando um pulo agora bem para trás da história, né, a gente está falando aí em 3.000 é, é, anos antes de Cristo, né, na China, ah, existia aí uma simulação ou um jogo ah, que a semelhança do que a gente falou agora, que os jogos a serviço da formação empresarial, a gente está falando aí de um jogo, né, de uma prática a serviço do desenvolvimento de estratégia de guerra, né? Então, tanto esse Weihai na China, como o Chaturanga, que muitos acreditam, inclusive, que é o precursor do jogo de xadrez, foram pensados ou foram desenvolvidos com o propósito de ser uma simulação de guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, alemães e japoneses fizeram muito uso de simuladores, tentando antecipar ou planejar a reação a possíveis ações do exército adversário. Esses simuladores, inclusive, deram ou impulsionaram, né, a origem dos computadores modernos que a gente tem hoje. Então, a gente pode afirmar que os jogos militares foram aí, de certa forma, os grandes precursores de jogo enquanto simulador, né? No caso, o simulador de estratégias militares, né? O Chaturanga, esse joguinho aqui, né? Bem semelhante ao xadrez, né? Tem esse mesmo perfil, né? De tabuleiros, quadrantes, as pecinhas, né? Que se movem com o objetivo, óbvio, de dominar o adversário ou o exército oponente, né? Enfim, não sei se todo mundo já jogou xadrez em alguma ocasião da vida, mas o xadrez não é só um jogo, é um simulador que de fato representa, né, os elementos de um exército, né? A gente tem lá os componentes da força militar, óbvio, da época, né? A formada pelos peões, cavalos, torres, bispo e o rei e a rainha, né? O objetivo maior do jogo de xadrez é conquistar o rei adversário, né? Os grandes enxadristas, né? Como são conhecidos os jogadores de xadrez, conseguem, inclusive, ah, mesmo sem você jogar a sua peça, né? Antecipar o que você pode vir a fazer apenas com o seu movimento realizado. Isso é estratégia, né? Ou seja, você antecipa cenário do que o seu oponente ou o seu concorrente pode fazer a partir de uma ação que você realiza. Então, o jogo de xadrez, concebido, né? Então, como um simulador, uma ferramenta, né, de preparação, de simulação, de aperfeiçoamento da arte da guerra, né? A gente, então, consegue, com esse entendimento, fazer uma tradução do que é um jogo de empresa, né? O que é um simulador. É como se a gente pegasse um xadrez, mas não a serviço da arte da guerra, e sim da arte da gestão, né? A serviço do aperfeiçoamento das habilidades necessárias para a gestão de uma organização, para a gestão empresarial. Alguém de vocês joga xadrez? Quem é que está aqui com a gente? Já tem um monte de gente, que legal. Marcos, Maísa, só que entrou ah, já no culto da nossa web. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Cílio Pedrosa. Falem para mim, vocês jogam xadrez? Vocês já jogaram xadrez em algum momento na vida? Sabe, inclusive, que a gente hoje, com a tecnologia, não precisa nem ter um parceiro de jogo, né? A gente pode jogar
com o computador, né? A gente pode facilmente aí, é só botar xadrez online lá no Google, vocês vão encontrar algumas milhares, ou algumas centenas ou milhares de possibilidades de sites para jogar remotamente, algumas vezes com adversários reais, todo o canto do mundo, né? E outras vezes aí competindo com a máquina, né? Mas veja que legal, né? Ah, pois bem, Stephanie, assim, tem um outro olhar agora sobre o xadrez, não mais apenas como um jogo, mas também como um simulador de guerra. Então, quando você estiver aí, enfim, vivendo um xadrez ou algo que te lembre esse jogo e você quiser dizer aí para os seus colegas, familiares, sabia que o xadrez não é só um jogo, o xadrez é um simulador desenvolvido para o aperfeiçoamento da arte da guerra. Então você pode aí se amostrar que tem esse conhecimento. E óbvio, fica aí o convite para todo mundo treinar estratégia jogando xadrez. É muito bacana, principalmente por essa característica, né, que os grandes jogadores de xadrez conseguem aí ter esse pensamento estratégico de antecipação, né, de reação àquilo que a gente faz enquanto ação. Bom, mas voltando para a teoria matemática dos jogos, né, apesar dele não ter sido o primeiro precursor, o John Nash talvez seja o grande nome, né, da teoria. Ele trabalhou o que se conhece como a teoria dos jogos na geometria diferencial. Ele teve seu mérito reconhecido pelo Nobel de Economia, né, em 1994. Ele teve sua formação em doutorado numa prestigiosa universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Princeton, em 1950. Aí o título da sua tese é Jogos Não Cooperativos, que ele prova a existência do que ele intitulou ponto de equilíbrio em jogos de estratégia para múltiplos jogadores. Justamente sobre essa teoria que a gente vai fazer o exercício, mas já antecipo que a gente não vai precisar fazer conta muito complexa, mas aí, antes de chegar nessa atividade, deixa eu falar um pouquinho sobre o que o Nash estudou e, e publicou, né? Qual é o- o- a síntese da teoria que ele apresenta, né? Ele ficou famoso pelos avanços na teoria de jogos, como a gente falou. Essencialmente, ele estudava como ter uma estratégia vencedora do que ele intitulou o jogo da vida, especialmente quando você não sabe o que os seus competidores estão fazendo e suas escolhas não parecem serem promissoras, né? O que acontece na dinâmica de mercado que a gente tem hoje, né? A gente vive um contexto de mercado extremamente competitivo, rápida evolução, né? A gente aí não pode, quando fala de mercado, deixar de falar a transformação que a gente está vivendo, né? Com esse incremento da tecnologia da informação que, de uma maneira extremamente acelerada, transformou a forma como a gente se relaciona com as organizações. E jogar a primeira pedra que nunca comprou aí algum produto desses marketplaces famosos, né? Amazon, Mercado Livre, Shopee, AliExpress, coisas que até bem pouco tempo atrás não fazia parte da nossa rotina, né? A transformação é tanta, né, que nas áreas centrais dos principais centros urbanos do Brasil, né, e do mundo, talvez, a gente vê um esvaziamento, que em Recife, de onde eu falo, como eu disse, a gente percebe muito facilmente esse esvaziamento das áreas centrais, de comércio, principalmente. Aqui, ó, não se explicam somente pelo comércio eletrônico, mas tem também na raiz, na, na origem do problema, esse novo contexto de mercado que a gente está vivendo, né? Que é o comércio eletrônico, que é a digitalização da economia, né? A forma como a gente compra e consome, de fato, vem se transformando, né? Então, o que ele, obviamente, lá em 1950 estudou, é uma realidade ainda presente hoje, né? As organizações não sabem o que seus concorrentes farão ou da forma como eles vão agir, né? Nash, como a gente viu no eventual teoria dos jogos, foi o von Neumann, né? Que estabeleceu esse campo de estudo, mas o Nash ampliou
a análise para além dos jogos mais simples do tipo eu ganho e você perde, né? O matemático passou a explorar situações mais complexas, nas quais todos os jogadores poderiam ganhar ou perder ao mesmo tempo. A teoria dos jogos é o estudo do comportamento de agentes econômicos, em situações nas quais cada agente, ao decidir como agir, precisa levar em consideração o que meu concorrente vai fazer, né? Como é que o meu vizinho, como é que a empresa que eu rivalizo, né, no ramo de atividade que eu atuo, vai agir, né? A gente não sabe. Aí tem a estratégia do jogo de xadrez que a gente tinha falado, né? Que os grandes enxadristas conseguem antecipar a jogada do adversário, mesmo óbvio, sem saber o que ele vai fazer, apenas agindo, né? Ao agir em determinado campo daquele tabuleiro do jogo de xadrez, a gente sabe que as opções de reação do meu concorrente, do meu adversário, vai se limitar àquelas que eu conheço, àquelas que eu já desenhei como possível reação, né? O conceito central, né, da teoria do Nash, que é sobre esse equilíbrio de Nash, que a gente vai fazer a atividade daqui a pouquinho, é esse ponto de equilíbrio, né? Esse estado estável no qual nenhum jogador pode ganhar vantagem por meio de uma mudança unilateral de estratégia, considerando que os outros, né, os concorrentes, os outros participantes, também não mudem o que estão fazendo, né? Na economia a gente chama isso, denomina isso de situação estratégica. E o último slide da nossa web, vocês vão ter um exemplo que vocês, putz, é verdade, né? Agora eu entendi, porque eu vou falar de uma situação de um ramo de atividade econômica, e tenho certeza que qualquer cidade, né, de onde vocês estiverem, vai ser muito característico, né? Ah, Esse exemplo que eu vou dar, mas não vou dar spoiler, vou deixar aqui para o último momento. O John Nash, o teórico, né, o matemático, ganhador do Nobel, teve sua vida, né, sua obra de vida retratada num filme famoso, que é Uma Mente Brilhante, com esse autor aqui, né, o Russell Crowe, ganhador de Oscar, né? 4 Oscars, é um filme muito bacana, não sei se vocês já assistiram. O Nash, apesar de brilhante, ele sofria de uma doença psíquica, né? Ele sofria de esquizofrenia, mas mesmo com essa enfermidade mental, não impediu do brilhantismo da obra dele, né? E aí tem uma passagem do filme, né, que a gente trouxe para cá, e representa justamente esse estado de equilíbrio que ele propõe como o ponto de equilíbrio, como a estratégia, a estratégia vencedora, né, vamos assim colocar, né? É uma passagem que ele está na universidade, né, onde ele faz o doutorado, com 3 amigos, e eles estão obcecados por uma garota que entrou junto de outras amigas, né, de outras quatro amigas. Enquanto seus amigos discutem, né, sobre quem conseguiria atrair a atenção dela, o Nash, né, no filme tem essa passagem, conclui que a melhor estratégia deveria fazer justamente o oposto, não estar se degladiando para ver quem ia de fato agir para chamar a atenção da garota, que chama a atenção de todo mundo no bar. A estratégia que ele sugere é justamente de ignorar, segundo ele, né, se todos forem atrás dela, ah, bloqueamos uns aos outros, e nenhum de nós irá tê-la. Então vamos atrás de seus amigos, talvez, né? Uma opção B, né? Mas elas irão nos ignorar, já que ninguém gosta de ser a segunda opção, né? E se ninguém for atrás da garota? Não atrapalhamos uns aos outros, não insultamos as amigas, e segundo a reflexão teórica que ele fez da situação, é o único jeito de vencermos, né? Quer dizer, não necessariamente o agir nesse sentido é a melhor ação, a estratégia proposta por ele, e ilustrada nessa passagem do filme, é justamente não fazer nada, porque ao não fazer nada, você não vai ter problema, não vai insultar ninguém, e não causar problemas, né?
E vamos ver a representação dessa teoria num exercício, não precisa pegar papel e caneta, é só prestar atenção no Dilema do Prisioneiro, um exercício super conhecido, que ilustra bem essa teoria, essa estratégia, esse jogo de cooperação, quando a gente não sabe como um concorrente ou um outro ator vai agir, né? É um jogo especialmente importante, né, porque permite ilustrar dificuldades de manter a cooperação. É um jogo que tem ensinamentos para situações em que membros de um grupo tentam manter a cooperação. Por muitas vezes, agentes econômicos nacionais deixam de cooperar, mesmo quando essa cooperação seria benéfica. Qual é a estrutura do jogo, né? Prestem atenção. Vamos lá. A história é a seguinte: dois prisioneiros, né? O dilema do prisioneiro tem um prisioneiro, né? Dois prisioneiros que não se conhecem bem são presos como suspeitos de assaltar um banco. O delegado e o juiz têm provas de um crime menor, porte de armas, pelo qual cada um pegaria 6 meses de prisão. O delegado e o juiz não têm provas concretas do assalto ao banco, né? E querem incentivar os presos, né, os prisioneiros, a confessar. Os presos são colocados, então, em celas separadas, sem qualquer tipo de comunicação um com o outro. E o delegado conversa, cada um individualmente, dizendo que pode colocá-lo na cadeia por 6 meses, mas que se ele confessar o roubo e implicar o companheiro, vai ficar livre. O cúmplice, então, será condenado a 10 anos. A gente vai repetir essa estrutura e tem um diagrama mais para frente que vai ficar mais claro. Contudo, se ambos confessarem, outros dois prisioneiros vão pegar 5 anos. Só lembrando que eles não têm a comunicação com o outro e não sabem, então, qual é a estratégia que o prisioneiro outro, né, vai fazer, né? A estrutura é a seguinte, né? Ou a consequência é a seguinte: os dois confessam, pena de 5 anos para cada um. Apenas um confessa, quem confessou fica livre e quem não confessou recebe pena de 10 anos. Nenhum dos dois confessa, apenas de 6 meses para cada um. Cada prisioneiro tem duas opções, né? Confessar ou não confessar. E aqui, deixa eu revisar para vocês. Deixa eu pegar minha canetinha. A estrutura, aqui vai ser prisioneiro azul e prisioneiro vermelho, tá? São dois, duas modalidades de prisioneiro, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente tem o vermelhinho e tem o azulzinho. Vamos lá. Se o azulzinho confessa e o vermelhinho confessa, ambos vão pegar 5 anos, né? Se o azulzinho confessa, e o vermelhinho não confessa, o azulzinho vai ser solto e o vermelho vai se dar mal, vai ficar velhinho, vai ficar 10 anos de prisão. Se o azulzinho não confessa, e o vermelhinho confessa, ele que vai ser solto, né? O vermelhinho, e aí vai ser o azulzinho, vai ficar velhinho aqui, 10 anos de prisão, né? Se o azulzinho não confessa, e se o vermelhinho também não confessa, é só 6 meses de prisão para cada um. Como eu disse, a gente não sabe, a gente encontra o prisioneiro azul ou o prisioneiro vermelho, o que o outro prisioneiro vai fazer, né? E a ação esperada é só confessar ou não confessar. Então, o dilema é justamente esse, né? O que é que vocês acham que vai ser a saída, né? Qual vai ser a ação, qual vai ser a opção que os prisioneiros vão ah, adotar, né? Deixa eu apagar aqui. O raciocínio do prisioneiro um vai ser o seguinte: não sei o que o prisioneiro 2 vai fazer, né? O prisioneiro azul ou vermelho, né? Se ele não confessar, vai ser melhor para mim confessar, porque ficarei livre em vez de pegar 6 meses de prisão. Contudo, né? Se ele confessar, também vai ser melhor para mim ter confessado, pois pegarei 5 em vez de 10 anos. Tem uma mais-valia aí, né? Óbvio que o objetivo maior dele seria o menor tempo de pena que 6 meses, né? Mas entre 10 e 5, óbvio, 5 é melhor do que 10. Então, sem pensar no que o prisioneiro vai fazer, o melhor que tem a fazer, né? O raciocínio do prisioneiro um é confessar. O outro prisioneiro vai pensar da mesmíssima forma, né? Em ambos os casos, a estratégia dominante, né? Ou seja, o que é melhor para o jogador, depende do que o outro vai fazer, independe não, o levará a confessar, né? O dilema que nos apresenta é justamente o tal do equilíbrio, né? A,
leva o prisioneiro vermelho ou azul, prisioneiro 1 ou prisioneiro 2, a estratégia de confessar, né? Ambos vão confessar, né? Ambos pegaram aí é, 5 anos de prisão, né? O dilema do prisioneiro é somente um exemplo de jogo. Em muitos jogos estratégicos não há uma estrutura perversa, né? Que leva uma estratégia dominante a ser inferior a outra. Em um jogo é necessário identificar o tal do equilíbrio de Nash, né? Esse ponto, que a ação que eu vier fazer, enquanto melhor estratégia, não vai ter nenhum benefício. A história do bar, né? É melhor eu ficar aqui e a gente não, enfim, fazer nada, porque a gente não vai insultar os garotos. Então, esse equilíbrio é que deve ser buscado num jogo, numa situação estratégica quando a gente não sabe o concorrente ou o competidor adversário vai fazer, né? A Clip Nash representa uma situação em que nenhum jogador pode melhorar a sua situação, dada a estratégia seguida pelo jogador adversário. Quer dizer, não tem nada que eu possa fazer que vai melhorar a minha situação, a minha posição, dado que eu não sei qual é a situação, qual é a ação que o jogador adversário ou que o meu concorrente vai fazer. Tá, e aí qual é o exemplo que eu queria dar para ser assertivo e direto ao ponto para a gente fazer essa associação com as organizações, com as empresas, né? Na teoria dos jogos, ah, esse equilíbrio, né, acho que a gente apresentou no Dilema do Prisioneiro, explica por que em grandes centros urbanos, em grandes cidades, na cidade onde vocês moram, determinados segmentos, farmácia, locadora, principalmente farmácia, né? Eu acho que farmácia é o exemplo mais afirmativo, mais claro, elucidativo, né, para isso que a gente quer falar. E os competidores da mesma indústria tendem a ficar próximos uns aos outros. Não sei aí, mas aqui em Recife, não sei aqui de onde vocês estão, mas aqui em Recife, ah, é muito comum a gente ver em determinadas esquinas ou ruas, uma farmácia ao lado da outra. Tenho certeza absoluta que vocês já se perguntaram, mas que estratégia econômica é essa, né? Que estratégia comercial é essa? Tem tanto canto para se instalar, né? Porque as farmácias tendem a ficar coladinhas umas às outras. Tem uma foto que eu vi, eu sempre tento lembrar de trazer para ilustrar e eu esqueço. É uma cidade do interior, acho que do Nordeste, que são, acho que 6 farmácias. Acho que é Drogazil e alguma outra. E aí, assim, é Drogazil concorrente, Drogazil concorrente, Drogazil concorrente. Uma rua de 6 farmácias, uma ao lado da outra, onde farmácia A, farmácia B, farmácia A, farmácia B, farmácia A, farmácia B. Óbvio, a gente se questiona, né, enquanto estratégia empresarial, estratégia comercial, o porquê dessa escolha do ponto de vista ser de lado do concorrente, podendo, enfim, escolher um outro. Alguém até já me perguntou, será que é mais barato o aluguel de um espaço ao lado de um concorrente direto? Não. A resposta é a teoria dos jogos, né? Vocês podem aí se amostrar com os colegas, próxima vez que vocês estiverem passando uma rua cheia de farmácia um do lado da outra, pergunta lá para eles, você sabe por que que uma farmácia está instalada um ao lado da outra? Você diz, é a teoria dos jogos que explica isso, é o equilíbrio de Nash, ah, segundo o qual, né, sempre que um jogador se encontra em uma situação em que até poderia estar melhor, mas está fazendo o melhor possível, dada a posição dos seus competidores, existirá um equilíbrio de Nash. Então, a farmácia, seja lá qual bandeira for, pode pensar, vou me instalar bem longe do meu concorrente. Mas é melhor eu estar ao lado dele, porque eu vou ter, no mínimo, a opção de quando o meu cliente for comprar um remédio, e estiver na frente da minha concorrente, ele pode decidir comprar dele, mas também pode decidir comprar de mim, porque eu vou estar ali de lado. Então, se eu, enquanto dono de uma rede de farmácia, não sei o que meu concorrente vai fazer em termos de estratégia, né? O dilema do prisioneiro, né? Então, é melhor eu estar aqui de lado dele, porque eu vou dar a opção para o cliente, para o consumidor, em comprar dele, sim, do meu concorrente, sim, mas eu também vou estar ali do lado dele, ofertando a possibilidade dele também entrar aí no meu estabelecimento, né? Então, veja que bacana, né?
do ponto de vista racional, do ponto de vista estratégico, a gente consegue, e matemático, o que não dizer, a gente consegue entender por que a decisão estratégica de determinados ramos de atividade, ramos de negócio, de escolherem se localizar, né, se instalarem uns ao lado dos outros. Não é mera coincidência, não é mero acaso, é de fato teoria, né? Na cidade de vocês é assim também, pessoal? As farmácias ficam uma ao lado das outras, ou é só uma realidade aqui de Recife? Me contem aí. E é bem característico. Eu moro na zona norte do Recife, e aqui, sei lá, menos de 50 metros de onde eu resido, é exatamente assim. Acho que tem umas 4 ou 5 farmácias, uma ao lado da outra, nas esquinas aqui da minha proximidade. E como eu disse, a explicação tem a ver com essa estratégia, né? A Maria Luísa dizendo que na cidade dela é exatamente assim. A Stephanie também, já botão velho, aqui ao lado do Recife. Pois é, e eu não sei se vocês pararam para refletir o porquê disso, né? Como eu disse, alguém já uma vez me perguntou, será que é mais barato o aluguel quando é de lado da concorrência? Na verdade, não tem a ver com o preço do aluguel, aí sim com uma estratégia comercial, né? De vantagem, ou de, como eu disse, em ofertar a possibilidade do cliente, da concorrente também ser um cliente da minha farmácia, né? De ter essa opção. Bom, é isso que a gente trouxe para o nosso primeiro encontro. Deixa eu só, aproveitando que tem mais gente aqui, deixa eu só voltar aqui rapidão para o nosso cronograma. Cadê? Saiu aqui, deixa eu só voltar aqui, deixa eu compartilhar de novo, que eu, sem querer, pedi o compartilhamento, deixa eu só voltar aqui. Pronto, só queria aproveitar que a audiência está maior agora, para reforçar a questão do cronograma de encontros que a gente teve, que a gente tem, na verdade, reforçar o desencontro e o equívoco que eu acabei causando, né? Como essa disciplina também roda em módulo ao vivo, né? Eu também sou professor dela. Eu fiz os agendamentos da outra disciplina dentro dessa disciplina, então vocês vão observar que houve um monte de cancelamento de web, o que causou aí uma confusão dos dias de encontro da nossa disciplina. Mas agora está tudo regularizado, vocês podem ver lá o calendário, e esse é o nosso cronograma, o cronograma que a gente vai seguir rigorosamente. A nossa disciplina roda no módulo AE, né? Disciplina bem espaçada, e a partir, acho que já do próximo mês, então, vocês verifiquem, vocês vão receber o informe da tutoria com a liberação do simulador. A disciplina é justamente espaçada, assim, roda nessa modalidade, justamente para dar oportunidade de vocês terem mais tempo de usufruir desse jogo que foi desenvolvido especialmente para a nossa disciplina. No próximo web a gente faz o acompanhamento, faz toda a orientação do jogo e, obviamente, continua também na apresentação da parte teórica da nossa disciplina, tá bom? Então, não deixem aí de o dia 3 do 11 está triplicado na plataforma, o agendamento da cena. Eu vou dar uma checada. Teoricamente, não deveria. Eu, antes de acessar aqui a web, tinha checado, estava tudo redondinho. Mas pode deixar que eu faço essa checagem, essa dupla checagem agora, para não ter esse problema. Mas o fato é esse, que esse é o cronograma que a gente vai seguir, tá bom? É isso então. Eu queria agradecer aqui André, Stephanie, Camiane, Laércio, Marcos, a Maria Luísa, a Maísa, a Luciana e a Tainana, que me dão o prestígio aí da audiência de assistir a essa primeira web ao vivo aqui comigo. Reforço os convites que eu fiz no início da web, de fazer a leitura do material lá no ambiente virtual da aprendizagem, de já iniciar, já startar o processo de desenvolvimento da AV1, né?
porque aí vocês ganham tempo para no outro encontro que a gente vai ter alguma dúvida, fazer algum alinhamento aqui comigo, né? Um dos temas da próxima manhã vai ser justamente a orientação do desenvolvimento dessa pergunta, para deixar bem claro o que, é que a gente espera em termos de produção. É semelhante a que vocês já fizeram em outras disciplinas, né? Em outras disciplinas, produção de texto, de 20 a 30 linhas, um estudo de caso, aquele texto de apoio. Enfim, a gente faz a leitura do enunciado e faz esse alinhamento aí no próximo encontro, mas já sugiro que vocês façam aí pelo menos uma estrutura, né? Ou façam a leitura para na próxima web já tirar as dúvidas, caso tenham, né? Comigo aqui na próxima web. Tá bom? Deixa um grande abraço. Foi um prazer aí estar com vocês aí nessa jornada, a disciplina Jogos e Simuladores de Empresa. Um grande abraço e até a próxima web, pessoal. Tchau, tchau.